Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Eduardo Salles, do canal da Ergonomia, e hoje resolvi trazer aqui para vocês um case que aconteceu comigo e eu achei bem bacana estar compartilhando aqui com vocês. Vou tentar ser breve, mas mesmo assim para deixar tudo alinhado, talvez esse vídeo fique um pouco mais longo, tá? Mas vamos lá, uma prestação de serviço que eu fazia dentro de uma empresa, já como gestão de ergonomia, uma empresa da área de sistemas, uma empresa de porte médio. E daí, na pesquisa, né, no levantamento das demandas, a gente viu que era necessário, ou teve vindo do RH, uma demanda, achando que dois departamentos estavam com um pessoal que estava mais estressado, tá? Ela tinha a percepção que dois setores da empresa estavam com um componente aí de estresse, um fator de estresse mais elevado, devido a alguns relatos tidos pelos próprios funcionários. E daí a gente começou a fazer um levantamento nesses setores, utilizando a metodologia lá do questionário de Karasek, onde tem 3 pilares aí para a investigação do estresse, que é a demanda de trabalho, o controle sobre o trabalho e o apoio social dado pela empresa, tá? Então, através desse questionário, a gente aplicou para alguns funcionários desses dois setores. Quais eram esses dois setores? Um setor de suporte diretamente ligado ao cliente, e um setor técnico dentro da empresa que era responsável por fazer as mudanças, caso necessário, no sistema, para atender o que o cliente estava solicitando, tá? Então eu apliquei esse questionário nesses dois setores com um grupo de funcionários, e realmente a gente viu que estava tendo problema, estava com um nível de estresse elevado nessas duas áreas. A partir disso daí, a empresa autorizou continuar o levantamento, continuar o estudo, e eu fui questionar esses funcionários mais um pouquinho melhor para saber qual que era a motivação desse estresse, né? Então, cada departamento tinha uma motivação diferente, mas os dois eram em relação a área de suporte não tinha muito controle sobre o seu trabalho, porque ele dependia do outro departamento para solucionar os problemas e daí conseguir atender o cliente. E o departamento que era responsável pela execução, ele também tinha muita atividade, o setor de suporte passava muito trabalho para ele, com um tempo muito curto para que eles dessem a resposta. Então, quer dizer, estava tudo ligado isso daí, a solicitação do cliente junto no departamento de atendimento, que passava para o departamento técnico para resolver o problema, só que esse alinhamento não estava não estava bom, e daí estava gerando muitos conflitos entre esses dois setores. Investigando um pouquinho melhor, aí, enfim, né, eu fui ver quais eram os problemas que passavam de um setor para o outro. Então, não tinha... bom, vou tentar resumir até para não ficar tão longo, mas não tinha uma classificação dos problemas que os clientes entravam em contato. Então, por exemplo, poderia ter um problema que era de alta complexidade e o tempo necessário para dar essa resposta era o mesmo tempo, ou não tinha um tempo determinado, tá, de um problema de baixa complexidade. Então eles não tinham desenhado quais eram os problemas que o cliente poderia entrar em contato, não tinha uma classificação desses problemas. Então todo problema ele era tratado de igual, eles davam o mesmo prazo de resposta, e daí o suporte técnico ficava com o tempo muito escasso para os problemas maiores. Tá? Isso daí gerava muito estresse, porque eles tinham muita demanda de trabalho para pouco tempo, então não tinham controle também. Tá? Então imagine só o quanto que gerava conflito para esses dois setores, porque um queria atender bastante o cliente, o outro queria resolver também, só que o meio de comunicação entre eles, ou a maneira de se resolver isso, a maneira de classificar esses problemas, com os tempos e as dificuldades que cada problema colocaria para ambos os lados, não era levado em consideração. Então, qual foi o trabalho que a gente sugeriu e que foi feito? Que tivesse, nesse sentido, uma classificação dos problemas. Tá, um problema simples, quanto tempo eles tinham para responder? Um
um problema de grau moderado, quanto tempo ele tinha para responder, e um problema de grau mais complexo, quanto tempo eles iam ter para responder. Tudo isso formatado num processo administrativo dentro da empresa, onde passava-se o problema já com as características, já determinado, foi determinado lá quais as características de cada um e quando que ia ser essa classificação. Com isso, o setor técnico, ele recebia já sabendo que era um problema simples, moderado ou complexo, e o tempo que ele teria para resolver aquele problema. E o departamento de atendimento, né, ao cliente, já passava também uma ideia melhor para o cliente de quanto tempo ele ia ter aquela resposta, porque ele classificou aquele problema do funcionário, do cliente, na verdade, tá? Então, olha só que interessante, né? Os conflitos, eles eram gerados justamente por não ter um procedimento, por não ter uma classificação dos problemas, um desconhecimento do trabalho de ambos os setores, e acabava gerando bastante conflito e até levava essas pessoas a estarem num momento de estresse mais constante, tá? A partir do momento que a gente conseguiu identificar que esse era um dos fatores mais importantes, fatores estressantes mais importantes, a gente fez essa alteração, classificação dos riscos, tempo de resposta para o cliente, tempo de resposta para o setor de atendimento e tempo de execução, que isso tudo foi compartilhado entre todos os setores, tá? Quer dizer, todo esse procedimento foi construído juntamente com os dois setores. Com isso daí a gente teve uma redução do número de conflitos. Os clientes, a gente teve uma resposta depois da gerência, né, que a aceitação, a reclamação dos clientes começou a diminuir, porque pelo menos eles tinham ideia de quanto tempo eles iam demorar para ter a resposta, e esse tempo realmente ele era respeitado. Então foi uma ação ergonômica bem legal, porque a gente teve um trabalho organizacional, a gente conseguiu ter um ganho de valor para o cliente, porque ficou mais satisfeito, e internamente a gente acabou diminuindo bastante as ações, os conflitos entre esses dois setores. Bom, eu achei bem interessante esse case, eu acho que vale a pena a gente sempre tentar buscar essas informações, esse outro lado da ergonomia, que muitas vezes a gente esquece, né, de buscar esse lado organizacional. Tá legal? Espero que vocês gostem aí desse case, dessa dica, e um abraço, até mais.